Teve briga entre Paulo Borrachinha e Caio Borralho. Pois é, os dois principais brasileiros da categoria dos médios começaram uma certa rivalidade nas redes sociais. Um começou a chamar o outro de covarde, aí o outro falou que é irrelevante, o outro veio falar da mulher, enfim, vamos falar sobre tudo isso. Quero falar também sobre o discurso do Pablo Sucupira para o pessoal da Fire Nerds depois desses resultados negativos e também sobre o cancelamento da luta entre Jake Paul e Gervonta Davis. Então é isso, pessoal, vamos começar agora o vídeo. Vocês acompanharam nos últimos dias que a luta entre René de Ridder e Anthony Hernandez acabou caindo. Ofereceram a vaga para o Paulo Borrachinha, só que ele recusou porque queria lutar 3 rounds, não teria tempo para se preparar para 5. E também o René de Ridder deu a entender que seria em peso casado. Pois bem, no fim das contas, quem assumiu a vez foi o Brendan Allen, mas essa recusa do Borrachinha acabou acendendo uma rivalidade brasileira na categoria dos médios. Acontece que o Caio Borralho também se ofereceu para entrar no lugar do Anthony Hernandez e disse que topava fazer os 5 rounds. Disse que não era como o covarde que pediu para lutar 3 rounds. Uma clara indireta pro Borrachinha. E aí, no Twitter, o José Luiz foi cobrar essa luta do Borrachinha, aproveitar que o Borrachinha respondeu uma postagem dele, e o Borrachinha respondeu dizendo que o Borralho é irrelevante e que só bostileiro, ou seja, no caso só brasileiro, que fala dele. E aí o Caio Borralho não deixou barato e disse que é engraçado o Borrachinha chamar ele de irrelevante, sendo que no Instagram da namorada do Borrachinha, ela falou do Caio 2 vezes nas últimas semanas. Primeiro, é impressionante como usam a namorada do Paulo Borrachinha pra chegar nele. Eu acho que é desnecessário, não precisava envolver ela no meio dessa discussão. Mas primeiro começou com o Shimaev e agora é o Caio. Segundo, que o Borrachinha também tá completamente errado. Como é que você vai chamar o Caio Borralho de relevante, sendo que você acabou de lutar com o Roman Kopylov? Vai dizer o quê, então? Que Roman Kopylov é mais relevante do que o Caio Borralho? Você não vai cometer esse crime. E essa é a única vitória do Borrachinha contra um atleta, um lutador em atividade nos últimos 5 anos. E outra coisa, parece que o Borrachinha também ele não consegue enxergar uma boa oportunidade. Porque primeiro, deixou passar a revanche com a Adesanya, deixou passar a luta contra o René de Ridder e agora tá deixando passar uma luta que tá montada contra o Caio Borralho. A gente viu o sucesso que uma luta entre brasileiros pode fazer. Não se falava de outra coisa nesse último final de semana, além de Jean Silva contra Diego Lopes. É bem possível repetir esse sucesso com Caio Borralho e Paulo Borrachinha, até porque tem a rixa, da mesma forma que tinha entre Diego Lopes e Jean Silva. E pra completar, o Borralho tá acima do Borrachinha no ranking. Então mesmo que você não goste do cara, mesmo que você ache ele relevante, até pelo lado esportivo essa luta faz sentido. Pelo entretenimento faz sentido e pelo esportivo também faz sentido. Ele tá perdendo uma enorme oportunidade em não lutar com o brasileiro. Sei lá, eu tô começando a achar que o Paulo Borrachinha não vai voltar a lutar esse ano, mas vou continuar torcendo pra que essa luta saia do papel, porque acho que tem muito potencial. E vamos falar agora de Jake Paul contra Gervonta Davis, uma das maiores bizarrices do boxe recentemente, que pode não acontecer. Acontece que essa luta entre o cara de mais de 100 quilos contra o outro de 60 quilos, que estava marcada para o dia 14 de novembro, acabou não sendo aprovada pela Comissão Atlética da Geórgia. Adivinhe por quê? Por causa da diferença de tamanho, da diferença de peso. Afinal, categorias de peso existem por um motivo. Infelizmente não. Agora vai acontecer no estado da Flórida, em Miami, e aparentemente a comissão fez vista grossa para uma diferença de mais de 40 quilos. É aquilo, pessoal. Eu não tô dizendo que o Jake Paul é um boxeador melhor do que o Gervonta Davis. Claramente não é. Mas é uma diferença de peso muito grande, que não dá pra ser ignorada. Além disso, não é como o Logan Paul e Floyd Mayweather. O Logan Paul realmente não sabia boxear. Mas o Jake Paul sabe. Ele é um lutador de boxe. Pode não ser um cara que vai ser campeão mundial e nem, vamos dizer, top 10, top 15 da categoria cruzador peso pesado, beleza. Mas claramente é um cara que sabe lutar boxe. Então existe sim uma chance dele acabar encaixando um pombo sem asa no Gervonta Davis e vai ser o pombo sem asa mais pesado que ele já viu na vida. Mas enfim, é disso o que o boxe está fazendo sucesso. Ao invés da gente parar pra ver Canelo contra Crawford, uma luta de boxe de verdade, o que o público, o que o povão quer ver é isso, é essa bizarrice. É Jake Paul contra Gervonta Davis. E pra encerrar, pessoal, eu queria reagir com vocês a esse vídeo do Pablo Sucupira dando o seu discurso na Fire Nerds depois dessas 3 derrotas que o principal quarteto sofreu nesse mês de setembro. Já voltava, viemos direto do aeroporto para pisar aqui, acho que fortalece a gente da equipe. Foram 3 lutas
pô, difíceis, tem um momento delicado da academia, um momento que todo mundo que está de fora, eu acho que está olhando pra gente. Mas o que a gente tem que entender, que erramos, galera, erramos, a maioria das derrotas, a gente tem que pensar nos nossos erros, mas dentro desse erro, acho que tem 90% de acerto, que foi fazer a gente chegar onde a gente chegou. A gente perdeu o top 2 da categoria, perdeu o top 1 da categoria, perdeu uma luta, porra, um salto gigantesco. Tudo isso numa equipe que tem 2 anos, deve ser 2 anos e meio. Então a gente fez uma caminhada assim, extremamente rápida até o topo. Talvez tenha pulado algumas etapas pela toda a imagem que tem. Cara, é uma coisa que eu vinha, que eu até comentei depois da derrota do Jean Silva, né? Foi esse salto. Eu acho que tava indo tudo muito bem naquele ritmo que os nerds estavam subindo, sabe? Aquele ritmo assim, cadenciado, subindo de pouco em pouco o nível dos adversários. Só que aí todos eles, acho que com exceção do Ruff, eu acho que na verdade a luta do Ruff realmente era aquela pra acontecer, mas o Prates, o Borralho e principalmente o Jean teve um salto, assim, de adversário, de nível de adversário muito grande. O Jean foi de top 15 pra top 2. O Borralho, beleza, pegou o Cannonier, mas o Cannonier já não é mais referência, é um cara de 40 anos. Então, antes do Cannonier foi o Paul Craig. Paul Craig pra Imavov. Que mais? O Prates também. Neil Magny pra Ian Gary. E antes do Neil Magny, Li Jingliang. Então pegaram caras assim que 2 veteranos que não estão mais no ranking e subiu pra Ian Gary, que é assim, potencial pra ser campeão, entendeu? Então eu acho que todos eles tiveram um salto de nível técnico muito grande, assim, em relação aos adversários. E eu acho que foi isso também que custou a derrota dos 3, menos um pouco menos, eu acho, do Ruff, que eu acho que não tinha muito o que fugir, mas também serviu de aviso pra ele botar o pé no chão, né, dado as coisas que ele vinha falando que ia fazer na categoria. Mas, enfim, vamos seguir. Mas chegamos no topo. Eu acho que aonde a gente chegou no UFC, no esporte, com a velocidade, da forma que a gente chegou, nenhuma equipe tinha chegado. Então, antes de falar dos erros, eu queria falar dos acertos que nós tivemos. A gente criou algo novo, criou um jeito de lutar diferente, um jeito de vender equipe diferente, uma imagem do atleta diferente. A gente criou um time, uma família, uma união que nunca foi vista. E chegamos, cara, muito rápido até o topo. Então, primeiramente, assim, não esquecer de tudo que a gente fez de certo, de tudo que a gente criou até aqui. Entender que tudo isso que a gente fez levou a gente até um patamar que a gente bateu. Foram os 4 atletas que foram até o Carlos. Quando chegou nesse patamar, a gente bateu e voltou. Então, tem a humildade de saber que também dentro de tudo que a gente acertou, tem algumas coisas que a gente pegou, que a gente vai ter que mudar. E, cara, essa linha que a gente chegou é a linha que divide entre estar no UFC e chegar no cinturão. É uma linha onde todo mundo sempre sonha em chegar, é o nosso sonho, desde o dia 1 que a gente trabalha para ser campeão do UFC. E nunca falou em estar no UFC, nunca foi um sonho fazer parte do UFC, sempre, desde o primeiro dia que eu comecei o Caio treinando MMA, era para ser campeão do UFC, ele saiu do Maranhão para ser campeão do UFC. Então, cara, entendemos que a gente chegou no ponto. Agora é um momento assim, pra mim, de ter humildade, de sentar o pé, beleza, vamos ouvir um pouco, vamos corrigir o que tem que ser corrigido. E botar a casa em ordem. E ter a certeza, galera, que tanto o Caio, quanto o Carlos, quanto o Jean, quanto o Ruff, estão no caminho de ser campeões. A gente, em momento nenhum, vai mudar essa ideia. A gente, recalculou a rota, mas os 4 a gente está aqui para ser campeão. Se tiver que agora até, mano, trabalhar mais e falar menos, que nem todo mundo tá falando, mano, eu tô disposto a isso. Tô disposto a, mano, a reduzir algumas coisas, me desprender de alguns luxos. Mas, mano, voltar à essência que nós tínhamos. Eu acho que, talvez, de alguma forma, vivemos uma vida de campeão antes de sermos campeões. E perdemos um pouco da nossa essência, que é, mano, trabalhar muito bem. Nossa essência sempre foi admirada, eu lembro, tava falando com o Caião, as lutas que a gente fazia no IBEX lá, quando chegavam os outros times para ver o nosso treino, eles se espantavam com o nosso treino. Não era, olhando o nosso treino, era um treino diferente. A entrega, o Fabião, eu, o Caio, até o Romulo que estava nos campos, tava falando pra ele, às vezes ele ia bater manobra, acabei o Fabião cronometrando e fazendo o corner da manobra. Ele acabava o round de manobra, sentava no banco, eu treinava o corner com ele. Era uma coisa assim que as pessoas se impressionavam o quanto a gente se entregava ao esporte. Eu acho que isso é a nossa essência, é isso que vai fazer a gente chegar no cinturão. Então, galera, o que eu posso dizer pra vocês, estou de volta hoje, vou tirar um dia com minha família, com minha esposa, meu filho, amanhã estou de volta 100% dos treinos, disposto. Sei que tem muita gente que luta marcada, vai todo mundo tem que dar atenção e o carinho que merece. E também os caras que, estão lá nas cabeças, que, é o que abrem as portas pra gente, tem que ter uma atenção também, tem que todo mundo, o time tá lutando junto. E o mais importante, galera, a derrota de um dos nossos é a derrota de todos. A vitória de um dos nossos é a vitória de todos. Isso vai ser exigido e intolerável qualquer coisa fora disso. Qualquer um de nós que perder, todos nós perdemos, galera. Qualquer um de nós vencer, todos nós vencemos. Fechou? Então contem comigo, contem com o time todo, acho que amanhã estamos de volta. Vamos ser campeão, galera. Todos. Cara, vou falar pra você que baita discurso do Pablo Sucupira. Perfeito.
Perfeito. Ele colocou tudo, todos os problemas em pauta, tudo aquilo que não só eu, mas acho que no geral as pessoas enxergaram. Não tô dizendo aquele hater que critica livremente, sem ter um fundamento, entendeu? Mas todas as críticas construtivas ele levou agora nesse discurso e teve a hombridade de aceitar, digamos assim, em prol da evolução e da superação das derrotas da equipe. Cara, esse discurso foi perfeito. Eu ainda acho que a Fire Nerds tem muito a oferecer pro UFC. Eu só acho que eles se perderam um pouco no meio do caminho. O que o Pablo falou ali de começar a viver a vida de um campeão antes de ser campeão, eu acho que é perfeito. Eu acho que era exatamente isso que estava acontecendo. E era exatamente isso que todos eles transmitiam. Pareciam que eram campeões antes de ser campeões. Então assim, esse discurso aí deu uma animada. Eu acho que, pelo menos ele teve a oportunidade de colocar tudo em pauta, tudo pra trabalhar e ver como podem evoluir. Então adorei esse discurso, muito humilde, muito realista, muito coerente, muito correto e é isso aí, vamos agora esperar pro futuro da Fire Nerds. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.